E se eu te dissesse que a forma como você acorda hoje pode ser exatamente como as pessoas acordavam nos dias de Noé, pouco antes do dilúvio? Parece distante, quase impossível, mas a Bíblia revela detalhes que fazem essa história se tornar assustadoramente próxima da nossa realidade. Porque não estamos falando apenas de um evento antigo, estamos falando de um padrão espiritual, de um comportamento humano que se repete quando o mundo se afasta de Deus. Nos dias de Noé, as pessoas acordavam, seguiam suas rotinas, trabalhavam, planejavam o futuro. Tudo parecia normal. Mas por trás dessa normalidade, algo invisível estava acontecendo. A maldade crescia, a sensibilidade espiritual diminuía, e a presença de Deus já não era mais percebida como antes. E talvez o mais impactante seja isso. Ninguém achava que algo estava prestes a acontecer. Ninguém, exceto um homem. Enquanto a maioria vivia no automático, havia alguém que acordava de forma diferente, com um olhar mais atento, com o coração alinhado, com uma percepção que poucos tinham. E é exatamente aí que essa história começa a revelar algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga o seu próprio dia. Porque talvez, no fundo, você também já tenha sentido isso, aquela sensação de que está tudo acontecendo normalmente ao seu redor. Mas dentro de você existe um alerta silencioso, como se algo não estivesse certo. Como se Deus estivesse tentando te mostrar alguma coisa, mas nem todo mundo consegue perceber. E se isso já aconteceu com você, deixa eu te convidar a fazer algo simples agora. Deixa o seu like nesse vídeo, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também estão precisando despertar espiritualmente. E comenta aqui embaixo: eu já senti isso. Só essa frase já mostra que você não está vivendo no automático, que existe algo dentro de você buscando mais, buscando entender, buscando se conectar com Deus de verdade. E se você quer continuar explorando esse tipo de conteúdo, histórias bíblicas profundas, revelações, detalhes que quase ninguém percebe, se inscreve no canal. Porque o que você vai ver a seguir vai te fazer entender ainda mais como era acordar naquele tempo. E porque isso tem muito mais a ver com você do que parece. Agora imagine o momento exato em que alguém abriu os olhos nos dias de Noé. Não havia despertador, não havia tecnologia, não havia distrações modernas. Apenas o silêncio da manhã, o som da natureza e o início de mais um dia aparentemente comum. O sol nascia como sempre. Nasceu iluminando a terra, aquecendo o ambiente, dando a sensação de continuidade, como se nada fosse mudar. E é exatamente isso que torna tudo tão intrigante, porque, externamente, tudo parecia estável. A vida seguia seu curso normal. As pessoas acordavam, cuidavam de suas famílias, trabalhavam, conversavam, planejavam. Existia rotina, existia movimento, existia vida acontecendo em todos os lugares. Mas espiritualmente, algo já estava fora do lugar. A Bíblia nos mostra que aquele não era apenas um tempo comum, era um período em que a humanidade estava se afastando cada vez mais de Deus. E o mais impactante é que isso não acontecia de forma abrupta, mas de forma silenciosa, quase imperceptível. As pessoas não acordavam pensando: hoje vou me afastar de Deus. Não. Elas simplesmente viviam. Seguiam seus desejos, suas vontades, suas próprias ideias. E pouco a pouco, a presença de Deus deixava de ser prioridade. Agora para e pensa nisso com calma. Quantas vezes a gente também acorda assim, sem perceber, sem refletir, apenas seguindo o fluxo, como se o dia fosse apenas mais um, sem peso espiritual, sem significado eterno. Nos dias de Noé, esse padrão já estava enraizado. A rotina existia, mas a conexão com Deus estava se perdendo. O coração humano estava mais focado no que era imediato do que no que era eterno. E isso criava um ambiente perigoso. Não porque parecia ruim, mas justamente porque parecia normal. E talvez esse seja o maior alerta escondido nessa história. O perigo nem sempre vem com a aparência de caos. Às vezes, ele vem disfarçado de rotina. Se essa reflexão fez sentido para você, comenta aqui uma palavra simples: despertar.
Só isso já mostra que você está começando a enxergar além do óbvio. E conforme esse padrão se repetia dia após dia, algo ainda mais profundo começava a se formar dentro das pessoas. Uma espécie de insensibilidade espiritual. Não era apenas sobre se afastar de Deus, era sobre deixar de perceber esse afastamento. Era acordar, viver, tomar decisões, seguir desejos, sem nem considerar a vontade de Deus. Nos dias de Noé, o coração humano já não buscava a direção divina. A referência deixava de ser o Criador e passava a ser o próprio homem. E isso muda tudo, porque quando o ser humano se coloca no centro, ele passa a justificar qualquer comportamento, qualquer escolha, qualquer caminho. Agora imagina como era acordar em um mundo assim. Você abre os olhos e já entra em um ambiente onde a verdade é relativa, onde cada um vive do seu jeito, onde o certo e o errado começam a se misturar. Não havia mais um senso coletivo de temor a Deus. Não havia mais aquela consciência de que cada ação tinha um peso espiritual. E o mais perigoso é que isso não gerava desconforto na maioria das pessoas. Pelo contrário, parecia liberdade. As pessoas viviam como queriam, faziam o que desejavam, seguiam seus impulsos, e isso criava uma ilusão de controle, como se tudo estivesse sob domínio humano. Mas por trás dessa aparência de liberdade, existia um distanciamento cada vez maior da verdade, da presença de Deus, daquilo que realmente sustenta a vida. E talvez aqui esteja um ponto que conecta diretamente com hoje, porque não é difícil perceber como esse mesmo cenário pode se repetir. Um mundo onde tudo é permitido, onde tudo é relativo, onde a busca por Deus vai sendo substituída por distrações, por prioridades superficiais, por uma vida que parece cheia, mas está espiritualmente vazia. E assim como naquele tempo, as pessoas continuam acordando, vivendo, planejando, sem perceber o que está acontecendo ao redor. Mas nem todos estavam assim, porque em meio a esse cenário, existia alguém que acordava diferente. Alguém que não se deixou levar por essa corrente. Alguém que ainda mantinha o coração sensível à voz de Deus. Se você sente que não quer viver dessa forma automática, comenta aqui: quero permanecer sensível. Porque isso já mostra que existe algo em você buscando mais do que esse mundo oferece. E é exatamente nesse contraste que algo poderoso começa a se revelar. Porque enquanto a maioria acordava sem direção espiritual, havia alguém que despertava com propósito. Alguém que não apenas existia naquele tempo, mas vivia de forma diferente dentro dele. Noé. Agora tenta imaginar como era abrir os olhos sendo essa pessoa. Enquanto todos ao redor estavam mergulhados em uma rotina desconectada de Deus, Noé acordava com uma consciência viva, com um senso de presença, com um tipo de fé que não dependia do ambiente ao redor. Ele não seguia o fluxo, ele resistia a ele. E isso muda completamente a experiência de acordar, porque não era apenas mais um dia comum. Era mais uma oportunidade de permanecer fiel em um mundo que já tinha perdido essa referência. Era olhar ao redor e perceber coisas que os outros não percebiam. Era sentir um peso espiritual onde outros sentiam apenas normalidade. A Bíblia descreve Noé como um homem justo em sua geração. E isso não significa que ele vivia isolado, longe de tudo. Significa que, mesmo inserido naquele contexto corrompido, ele escolhia um caminho diferente todos os dias. Agora pensa no nível de decisão que isso exige. Você acorda e já sabe que o mundo ao seu redor pensa diferente, age diferente, valoriza coisas diferentes. Você sabe que sua forma de viver não será compreendida, que suas escolhas podem parecer estranhas para os outros. E ainda assim, você decide continuar. Isso é fé. Isso é viver com Deus em um ambiente onde Deus já não é prioridade. E talvez o mais profundo de tudo isso é que essa diferença não era apenas externa, era interna. Era uma forma de pensar, de sentir, de reagir, de enxergar a vida. Era um coração alinhado com algo maior do que aquele momento. E aqui surge uma pergunta que não dá para ignorar. Como você tem acordado?
seguindo o fluxo ao seu redor, ou mantendo uma posição, mesmo quando isso exige mais de você? Porque Noé não se tornou diferente de uma hora para outra. Isso foi construído em cada dia, em cada escolha, em cada manhã em que ele decidiu não se afastar de Deus. Se essa parte te fez refletir, comenta aqui. Quero viver diferente, porque essa decisão começa exatamente assim, de forma simples, mas verdadeira. E quanto mais o tempo passava, mais essa diferença entre Noé e o restante do mundo se tornava visível. Não porque ele queria chamar atenção, mas porque é impossível viver com Deus de verdade sem que isso se reflita na forma como você vive. Agora imagina o impacto disso no cotidiano. Enquanto as pessoas acordavam e seguiam seus próprios desejos, suas próprias vontades, Noé acordava com um senso de direção. Ele não vivia guiado apenas pelo que sentia. Ele vivia guiado por princípios, por fé, por uma consciência espiritual que o mantinha alinhado com Deus. E isso cria um contraste silencioso, mas poderoso. Porque aos olhos humanos, talvez Noé parecesse alguém diferente demais, alguém que não se encaixava totalmente naquele mundo. Mas espiritualmente, ele era o único realmente conectado. E aqui está algo que poucas pessoas percebem. Viver com Deus em um ambiente corrompido não é confortável. Existe um tipo de solidão nisso. Não necessariamente uma solidão física, mas uma sensação de não pertencimento, de olhar ao redor e perceber que a maioria está seguindo um caminho, enquanto você sente que precisa seguir outro. E isso, todos os dias, acordar naquele contexto, significava também lidar com isso, com olhares, com julgamentos, com possíveis dúvidas internas, porque por mais forte que fosse a fé de Noé, ele ainda era humano. Agora pensa no que sustenta alguém assim. Não é motivação momentânea, não é emoção passageira, é convicção, é saber, lá no fundo, que estar com Deus vale mais do que se encaixar no mundo. É entender que obedecer é mais importante do que ser aceito. É escolher permanecer firme, mesmo quando ninguém mais parece estar. E talvez seja exatamente isso que faz essa história atravessar gerações. Porque não se trata apenas de um homem no passado. Se trata de uma decisão que continua existindo hoje. A decisão de viver alinhado com Deus, mesmo quando isso exige renúncia, firmeza e coragem. E aqui vai algo que pode mexer com você. Quantas vezes você já sentiu que precisava se posicionar, mas hesitou porque seria mais fácil seguir o fluxo? Noé não tinha essa opção. Ou ele permanecia fiel, ou se tornava igual a todos. Se essa parte fez sentido para você, comenta aqui. Vou me posicionar, porque tudo começa quando a gente decide não se esconder mais atrás do comum. E é nesse ponto que a história ganha um peso ainda maior. Porque não estamos mais falando apenas de um homem diferente. Estamos falando de um homem que começa a viver sob o olhar direto de Deus. A Bíblia diz que Deus viu a terra, e aquilo que ele viu não era bom. A corrupção havia se espalhado, a violência se multiplicado, e o coração humano já não refletia mais aquilo para o qual foi criado. Agora imagina isso. O Criador observando sua própria criação e percebendo o quanto ela havia se distanciado. E no meio de tudo isso, Noé. Enquanto o mundo acordava sem consciência espiritual, Deus estava atento. Nada passava despercebido. Cada atitude, cada intenção, cada escolha, tudo estava sendo visto. E isso muda completamente a forma de enxergar aquele tempo, porque mostra que não era apenas uma questão humana, era uma questão espiritual, profunda, decisiva. Agora tenta sentir o peso disso ao acordar. Mesmo que as pessoas ao redor ignorassem Deus, ele não estava ausente. Ele estava observando. Ele estava avaliando. E mais do que isso, ele estava prestes a agir. E aqui entra algo que poucos param para pensar. O juízo de Deus não começa do nada. Ele vem depois de um processo. Depois de repetidas escolhas humanas. Depois de um afastamento contínuo. Depois de uma geração que decidiu viver sem ele. Nos dias de Noé, esse processo já estava avançado. O que parecia apenas rotina
Na verdade, era o acúmulo de decisões que estavam levando a humanidade a um ponto sem volta. Mas mesmo assim, Deus não ignora o justo. E isso é poderoso. Porque enquanto muitos viviam sem direção, Deus olha para Noé e vê algo diferente. Ele vê fé, ele vê obediência, ele vê um coração alinhado. E isso faz toda a diferença. Agora pensa nisso com sinceridade. Em um mundo onde tudo parece confuso, onde valores se misturam, onde a verdade muitas vezes é distorcida, o que será que Deus vê quando olha para cada pessoa? Essa não é uma pergunta confortável, mas é necessária. Porque a história de Noé não é só sobre o que aconteceu com o mundo. É sobre como Deus responde ao coração humano. Se essa reflexão te tocou, comenta aqui. Deus vê meu coração. Porque entender isso muda completamente a forma como a gente vive cada dia. E é exatamente quando Deus decide agir que tudo ganha um novo significado. Porque a partir desse momento, acordar já não é apenas viver mais um dia. É viver com consciência de que algo está prestes a acontecer. Agora imagina Noé abrindo os olhos depois de receber essa revelação. Nada ao redor mudou. O céu ainda estava limpo, o ambiente ainda parecia estável, as pessoas continuavam vivendo como sempre viveram. Mas dentro dele, tudo era diferente. Ele sabia, ele tinha ouvido, ele carregava uma verdade que ninguém mais via. E isso muda completamente a forma de viver. Porque quando você recebe uma direção de Deus, você não consegue mais voltar ao mesmo nível de ignorância. Você passa a enxergar o tempo de outra forma, as escolhas de outra forma, a própria rotina de outra forma. Cada manhã deixa de ser comum e passa a ser parte de algo maior. E então vem a instrução. Deus não apenas alerta Noé sobre o dilúvio, ele dá uma missão clara: construir a arca. Agora pensa no impacto disso no dia a dia. Acordar, para Noé, passou a significar levantar e continuar algo que, aos olhos humanos, não fazia sentido. Não havia chuva, não havia sinais visíveis, não havia confirmação externa, apenas a palavra de Deus. E isso exige um tipo de fé que vai além do sentimento. É a fé que constrói antes de ver, é a fé que obedece antes de entender, é a fé que continua. Mesmo quando tudo ao redor parece contradizer aquilo que foi dito, enquanto o mundo acordava para viver sua própria vontade, Noé acordava para cumprir um propósito. Cada dia era mais uma parte da arca sendo construída, mais um passo de obediência, mais uma prova de que ele confiava naquilo que Deus havia falado. E agora vem algo que talvez seja o mais desafiador de tudo isso. As pessoas viam. Elas observavam Noé construindo algo gigantesco, sem entender, sem acreditar, talvez até zombando. Porque quando alguém vive por fé em um mundo que vive por aparência, isso incomoda, e mesmo assim, ele continuava. Se essa parte mexeu com você, comenta aqui. Vou continuar mesmo sem entender. Porque é exatamente assim que a fé verdadeira se manifesta. Você já percebeu como, quanto mais o tempo passava nos dias de Noé, mais difícil ficava acreditar que o juízo de Deus realmente viria? No começo, talvez fosse apenas curiosidade. Algumas pessoas paravam, observavam a construção da arca, faziam perguntas, ouviam Noé falar sobre o dilúvio, sobre arrependimento, sobre o fim que se aproximava. Mas com o passar dos anos, tudo aquilo começou a parecer normal demais para assustar. A presença da arca deixou de ser um sinal urgente e se tornou apenas parte da paisagem. As pessoas se acostumaram com o aviso, e isso é o mais perigoso, porque quando o ser humano se acostuma com a verdade, ele para de reagir a ela. O alerta perde força, a urgência desaparece, e o coração se endurece. Agora imagine acordar naquele último período, quando tudo já estava praticamente pronto. A arca ali, imensa, silenciosa, como um testemunho constante de que Deus havia falado. E mesmo assim, a vida continuava. Casamentos acontecendo, negócios sendo fechados, festas, planos para o futuro, como se nada fosse acontecer, como se o tempo fosse infinito. Mas dentro da arca,
algo era diferente. Havia um senso de urgência, de propósito, de separação. Cada detalhe carregava significado. Cada momento era vivido com consciência de que algo estava prestes a mudar para sempre. E enquanto o mundo lá fora ignorava, lá dentro havia preparação. E talvez essa seja a parte mais forte de toda essa história. Porque o maior sinal do fim nunca foi o caos visível, mas a indiferença das pessoas diante do que Deus já tinha revelado. O silêncio antes da chuva não era vazio. Era um teste do coração humano. Agora me diz, se você estivesse vivendo naquele tempo, de que lado você estaria? Do lado de fora, vivendo como se nada fosse acontecer? Ou do lado de dentro, levando a sério aquilo que Deus disse? Se essa reflexão falou com você, comenta aqui embaixo a frase: eu escolho ouvir a voz de Deus, porque isso revela muito mais do que parece. E é exatamente nesse ponto, nesse limite entre ignorar e perceber, que algo começa a mudar completamente na história. E o que vem a seguir não é apenas sobre o passado. Se você chegou até aqui e sentiu algo diferente enquanto ouvia essa mensagem, então talvez isso não seja apenas mais um vídeo para você. Talvez seja um daqueles momentos em que Deus usa uma história antiga, uma profecia bíblica, para tocar algo muito profundo dentro do nosso coração. Porque a história de Noé, do dilúvio, da arca e do chamado de Deus não é apenas sobre o passado. Ela fala sobre despertar espiritual, sobre discernir os sinais, sobre viver com fé, mesmo quando o mundo inteiro parece ignorar aquilo que Deus já revelou. E se essa mensagem falou com você de alguma forma, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas muito poderoso aqui nos comentários. Escreva exatamente esta frase: eu recebo essa mensagem. Muitas pessoas fazem isso como um ato de fé, como uma forma de declarar que estão abertas para ouvir a voz de Deus e caminhar em direção ao propósito que Ele tem preparado. Agora, uma coisa muito importante. Se você realmente gosta de conteúdos como este, que mergulham em histórias bíblicas profundas, profecias, sinais espirituais e reflexões que fortalecem a fé, aproveita este momento e se inscreve no canal. Especialmente você que ficou até aqui no final do vídeo. Isso mostra que algo te prendeu, que algo te fez continuar. E quando você se inscreve, você não perde as próximas mensagens que estamos preparando, porque os próximos vídeos vão aprofundar ainda mais esses mistérios e revelações. E claro, não esquece de deixar o seu like no vídeo. Pode parecer algo simples, mas isso ajuda muito mais pessoas a encontrarem esse conteúdo e também refletirem sobre essas mensagens que muitas vezes chegam exatamente no momento certo.